Agora, falando um pouco do governo Brasil, você acha que essa questão do lockdown, Nossa fica em senhora. casa, né, e economia a gente vê depois, é o grande aliado, é o grande culpado do que tá acontecendo hoje na economia? Não, com certeza. Querem jogar a culpa no Bolsonaro, mas o Bolsonaro sempre falou: não pode fechar a economia. Se fecha a economia, o comércio quebra. Quantas pessoas quebradas tem hoje no Brasil, passando fome? Quantos desempregados? E você vê a hipocrisia deles, porque se eles estivessem tão preocupados, como eles falavam, com a saúde, com a ciência, com eles não estariam agora discutindo o carnaval. Querem liberar o carnaval. Com uma cepa chegando aí, E um você é brasileiro que totalmente entrou. você é contra, né, pelo Eu visto. sou contra o carnaval. Eu não sou contra ficar em casa, eu sou contra o carnaval. Acho que não é Eu momento, prefiro. né? Não é o Não é momento. momento, Eu gente. falei no programa que eu prefiro o comércio aberto do que 2 semanas de carnaval. Porque essas 2 semanas de carnaval pode trazer o fechamento de novo da economia. E aí o Brasil não vai aguentar. Mas é isso que eles querem, os governadores. Para colocar de novo a culpa no Bolsonaro. E eu falo que é controle social. Eles estão vendo até onde as pessoas E aceitam. tem muita gente, né, Zoe, comparando o seguinte: ah, mas as baladas estão abertas, casas noturnas estão abertas. Mas tem uma grande diferença. Por exemplo, eu fui em um show, né? Eu gosto muito do Leonardo e Raça Negra, que são Sim. artistas muito conhecidos aqui no Brasil. Eu fui num show numa casa noturna, mas com mesa, sentadinho, Aham. jantar e tal. Só que ao entrar, eu tive que apresentar o passaporte de vacina, foi medida a minha temperatura, né? Então, assim. E lá você tem álcool em gel, banheiro, sanitário para lavar a mão, que você tem um certo controle. Agora, o problema do carnaval, Uhum. entendam, é a questão dos blocos de rua. Você não tem um controle sanitário. Fora isso, Nenhum. nós vamos trazer vários estrangeiros aqui para o Brasil que Sim. podem trazer novas variantes e infectar o nosso povo, né? Então, esse é o grande problema. Festa de Réveillon não tem controle sanitário, festas em rua. Não tem, gente, não tem álcool em gel. Não, e olha a Não hipocrisia. tem. Você vai na missa, tem que usar máscara. Agora, no carnaval, as pessoas. No bloquinho da Cláudia Leite, todo mundo sem máscara. Então, uma pessoa não Eu pode vi, ir foi com a até bem família comentado, né? domingo. Eu não posso ir com a minha família domingo na missa, sem máscara, mas posso ir no carnaval e viva la vida, louca. E, ela Eu, foi, e a Cláudia Leite, até, se eu não me engano, foi uma das grandes críticas do governo, Isolacionista. falando do fique em Isso, casa, isso é um sim. absurdo. Então, assim, agora que chegou o carnaval, que pode doer no bolso de muito artista, é que a gente vai acabar vendo quem realmente tá preocupado com o próprio bolso ou com a saúde, né? Não tô julgando ninguém aqui, pessoal. Mas nós vamos ver agora a importância disso, né? Aqui ninguém. Nós somos a favor da economia, eu, a Carol, a Zoe. Nós somos a favor. A economia não pode parar, porque a fome também mata. Não é verdade? A vacina é importante. Mas não é momento de carnaval, gente. Pelo não, amor de e é Deus. o que a Não, gente e fala. E se aí você acaba o dinheiro e jogam a culpa no Bolsonaro. Agora tem a PEC dos precatórios, que eu não sei qual a opinião de vocês, mas eu me posicionei a favor, porque não tem o que fazer, porque a caiu gente no colo do governo. Não tem outra São saída, né? precatórios de não tem outra 14 anos saída. atrás, que agora o STF colocou no colo do governo, tem a pandemia. De onde vai sair o dinheiro? Ah, corta as regalias. Vocês acham que os deputados, os senadores vão votar para cortarem regalias? É lógico que Não não. cortaram o salário deles, a Mas aí gente o tá Bolsonaro. pagando. Mas o Bolsonaro não tem poder pra fazer isso, gente. Ficam falando que o cara que é ditador. Imagina se ele faz isso. Não, vou cortar as regalias mesmo. E Aí que vai ser um ditador mesmo. Não, Ele e esse, respeita as instituições. Ele respeita a vontade do parlamento. Ele não governa sozinho. não, o pessoal tem que entender. Eu acho que um pouco de política, aliás, eu acho que isso já deveria ter nas escolas. Política, economia e tirar. Eu acho que tem certos assuntos, até vou entrar nesse assunto de escola, que são assuntos que não são, não é que não são relevantes, mas teriam outros mais importantes. Política, pessoal, não é só o presidente, tem 3 poderes. Tem um Senado, tem os deputados, tem um Congresso, tem um PGR, tem uma série de coisas que são envolvidas. E não é só. Isso eu tô falando se fosse o Bolsonaro ou enfim, qualquer presidente. Não é só o presidente, tá? Porque aqui a gente abre espaços para todo mundo. Sim. Se quiser vir, né, alguém falar sobre outros assuntos, esquerda, direita, a gente sempre abre. Para que as pessoas se sintam à vontade também. Esse podcast é pra vocês, viu, amores? Pode comentar aqui embaixo. Agora, você acha que no Brasil tem muita doutrinação também nas escolas? Total, total. Eu fiz ensino fundamental, médio, e tô fazendo faculdade ano que vem, graças a Deus.
Eu me formo, se Faculdade do Deus quiser. quê? Direito. Legal. Se Deus quiser. Sua cara, Na né? faculdade, eu aprendi a ignorar o que eles falam em sala de aula para não ganhar rugas e eu não me estressar. No ensino médio, no ensino fundamental, eu passava muita raiva. Tanto que eu comecei a gravar vídeo no ensino médio por causa de uma professora que falou que o sonho era se aposentar e ir morar em Cuba com a aposentadoria. Aí teve uma vez que um professor chegou, professor substituto de matemática. Olha isso, nada a ver. Nada a ver, matemática com o assunto que ele começou a tratar na sala. Falando de Cuba. Entrou já, Cuba, blá, blá, blá. Aí a turma começou a dar risada. Aí ele olhou, o que vocês estão rindo? Aí ficaram me olhando, o que vocês estão olhando? Aí, professora, ela é cubana. O cara calou a boca automaticamente e falou: não, vamos começar aqui a aula do dia. E começou a dar aula de matemática, pra vocês verem. Por quê? Por que ele calou a boca? Porque ele sabe que o que ele estava fazendo em sala era erradíssimo. Eles usam do poder que eles têm em sala de aula, de como o aluno os vê, né? Nossa, o professor, né? Eles. Para o aluno, o professor é um deus em sala de aula. É autoridade. Né? Exatamente, é tipo pai em casa, pai e mãe. Eu pelo menos, eu sou muito influenciada pelos meus pais, pelas ideias dos meus pais. Acho que é uma coisa normal, né? E em sala de aula é com o professor. Então, o professor usa disso para doutrinar os alunos em sala de aula. Ficam falando de Bolsonaro, genocida, essas questões que não tem nada a ver com. Por isso que tem tanto analfabeto funcional no Brasil. Por isso que vão no Enem, esse ano, agora eles estavam reclamando, estava muito difícil a prova. Claro, foram questões mais técnicas. O que eles querem colocar nas provas? A ideologia de gênero, travesti, feminismo. Coisas que na faculdade, para que vai servir isso para tua vida? Sala de aula foi feita para você aprender sociologia, história, matemática, português. É isso que tem que aprender em sala de aula. Aí os alunos saem do ensino médio sabendo sobre a diferença de travesti para transexual, para gay, para não sei o quê, mas não sabem interpretar um texto. Sim, não adianta nada, né? E isso A até teve redação uma desse repercussão, ano- né? Que o Enem parece que foi para uma votação, deu um rolo, né? Parece que A os redação professores desse ano tiveram que ninguém mudar. entendeu o que era. Parece que todo mundo teve que mudar, os professores. Saiu isso, né? Que os professores tiveram que mudar as perguntas, e aí os professores se uniram. Deu um bafafá grande Aí esse falaram que o negócio do Enem. Bolsonaro interferiu. Mentira. Mentira. Se o Bolsonaro tivesse interferido, não teria tanta questão sobre Marx. Não tenho nada contra colocar em Marx. Pelo contrário, tem que conhecer o inimigo, tem que estudar o inimigo. Mas não colocam nenhum filósofo da direita. Nenhum. Mises, Olavo. Não colocam nada disso. Então só colocam um lado da história como o certo e abominam o outro lado. Eu sou completamente contra. Se o Bolsonaro tivesse interferido mesmo, com certeza as questões teriam sido bem diferentes. Mas eu acho que ele tem que interferir mesmo. Ele tem que tirar. Não tem que colocar direita ou esquerda. Acho que ele tem que dar os dois lados. Ele tem que interferir, sim. Como a esquerda interferiu todos esses anos. Ele tem que Sim. acabar com essa doutrinação. As crianças estão lá para aprenderem a interpretar. Para terem uma base para entrar na faculdade. O que você acha? Quantos analfabetos entram na faculdade, minha gente? Você forma sem saber nada. Você não acha que, na sua visão, tá muito. Assim, a gente tá falando de temas que são muito agressivos para alguns pais e mães. Por exemplo, falar sobre impor, né? Às vezes, alguma coisa sobre ideologia de gênero, sobre essa questão toda que a gente tá vendo. E querer. Eu vejo que os pais e as mães, muitas vezes, eles se sentem constrangidos, né? Porque a criança vai pra escola hoje e tá aprendendo temas que talvez não é a hora da criança aprender. Você concorda ou não com isso? Sim, a patrulha do politicamente correto é muito forte. Então, os pais, infelizmente, se sentem incomodados, mas se sentem atados. O que a gente faz? Vai na escola, mas aí meu filho vai ficar taxado e aí a professora vai dar nota baixa. Tem muito isso, infelizmente, né? A patrulha aí. E cada vez mais as pessoas aí da esquerda usam do discurso de racista, porque você é homofóbico. As pessoas têm muito medo do cancelamento. Sim, né? com certeza. Muito. Então, você falar, eu sou contra, falar sobre sexo em sala de aula já te faz ser um pai péssimo. Eu vejo muito post sobre isso. Não, mas professor tem que ensinar mesmo, por isso que as meninas estão engravidando. Não é dever do professor ensinar sobre essas coisas. Quem tem que ensinar é mãe e pai.
Pois que ideologia comunista, socialista, ela prega muito isso de acabar com a religião, acabar com a família. Porque o Estado, eles querem que o Estado controle a mente das crianças. E é isso que eles fazem em sala de aula. É através dos professores que essa ideologia, né, se enraiça.